Pois muito bem, bom dia. Eu tive alguns probleminhas para conseguir conectar, e além disso, eu também aproveitei, esperei um pouco, né, para ver se chegava alguém, e como não chegou, de qualquer maneira, nós vamos dar sequência e vamos deixar a aula gravada, tudo bem? Bom, então o tema da aula de hoje, conforme eu disse, são los deportes e las actividades de ocio. Eu vou abrir aqui o material, vou compartilhar minha tela. Eu vou deixar minha câmera desligada, justamente porque minha internet não está muito boa. E assim a gente consegue evitar que ela fique muito pesada, né? Muito bem. Agora vocês já estão vendo a minha tela. Aqui está o AVA, com o conteúdo de hoje, né? Aqui, ó, aliás, aqui. O conteúdo de hoje, 9 de dezembro, 2 aulas. Objetivo: conhecer o vocabulário relacionado aos tipos de esportes e atividades de lazer, conhecer os verbos utilizados para referir-se às práticas esportivas e às atividades de ócio. O conteúdo, então, é vocabulário, né, sobre os esportes e atividades de lazer, ócio, verbos que expressam as atividades esportivas e de lazer. Metodologia adotada, aula síncrona, conteúdo em slides, também disponibilizo em PDF, imagens, né, atividades interativas. A atividade de avaliação, valendo 30 pontos. Nós temos 80 aulas ao todo de espanhol, e essas 2 aulas de hoje são as aulas de número 71 e 72. Aqui, primeiro item, é o link para essa aula, né, que nós estamos. Aqui vocês encontram os slides com o conteúdo. Aqui vocês encontram o PDF, o mesmo material do slide em PDF, né? Aqui vocês têm uma atividade que é deportes, né? Vocês têm o áudio e aqui, mas você clica, né, aqui para você poder fazer a atividade. Não dá para você fazer ela aqui, você vai precisar clicar, né, para que você possa, então, ter aqui as opções para você poder fazer a atividade, certo? Volta lá. Aqui, você tem outra atividade interativa, você clica nela, você chega nela, você arrasta as palavras, né? E, por fim, você tem, então, a atividade avaliativa, que quando você clicar, vai abrir para você um formulário no Google Forms, para que você possa fazer a atividade avaliativa. Pode clicar aqui, ou clicar aqui, todos eles vão te levar para o mesmo lugar, tá? Tá difícil de abrir aqui, eu vou deixar para mostrar depois, tudo bem? Vamos voltar aqui. Bom, então nós vamos começar pelos slides, né, pelo material, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou usar os slides para apresentação. E vocês depois podem optar se querem baixar o PDF ou se preferem em slides mesmo, tudo bem? Muito bem, vocabulário de los deportes. El automovilismo, las artes marciales, el baloncesto, el bádminton, el balonmano, el béisbol, el billar, el boxeo, el ciclismo, correr, el cricket, la escalada, la esgrima, el esquí, el fútbol, la gimnasia, el golf, la hípica. Correr ao aire livre, né? Eu não completei aqui a leitura. Correr ao aire livre, seria correr ao ar livre. Então, o automobilismo, as artes marciais, o basquete, né? A gente fala basquete porque a gente aportuguesou o termo em inglês, né? Então, ele balão, cesto, para eles. Balão é bola, cesto é a cesta, a bola no cesto. E nós falamos basquete. El badminton, que é o badminton, balão mano, então para eles é bola na mão, a gente chama de handball,
A gente usa o termo em inglês. O beisebol, a bilhar, que seria a sinuca, né? O boxe, o ciclismo, corrida ao ar livre, o cricket, que é um esporte que não é popular aqui no nosso país, né? A escalada, a esgrima, o esqui, o futebol, a ginástica, o golfe e a hípica. El hockey, o J sempre vai ter som de R forte, né? Independente se está no começo ou no fim. El hockey, la natación, el patinaje, el piragüismo, el rugby, el senderismo, el snowboard, el surf, el tenis, la vela, el voleibol, el waterpolo. Então, seria o hockey, né, que a gente chama em português, porque a gente, na verdade, dificilmente dá um nome para esses esportes em português. O brasileiro tem mania de ou aportuguesar a palavra em inglês ou utilizar ela em inglês mesmo, né? Já os povos que utilizam a fala hispânica, né, que usam o espanhol, dificilmente eles fazem isso. Em geral, eles vão ter uma palavra própria. Bom, a natação, a patinação, o remo, o rugby, né, rugby, que eles usam também a mesma palavra. Senderismo seria alguma coisa como trilha, né, fazer trilha. A gente em português chama de trekking, né, mas também chama de fazer trilha. Snowboard, que é igual, a gente chama em português, em inglês, em espanhol, a mesma coisa. Surf também, o tênis, a vela, o voleibol e o polo aquático, né, o waterpolo. Que deportes conheces? Que esportes você conhece? Há deportes que são aquáticos, que são praticados na água. Há deportes de equipo, que são esportes jogados em equipe. Há deportes olímpicos, de nieve e com pelota. Primeiro deporte que vamos falar é o baloncesto, ou basquete. Baloncesto ou basquete. Pau Gasol é um jogador de baloncesto espanhol. Então, esse é o nome dele, né? Esse jogador aqui é famoso na Espanha como jogador de basquete. Vocabulário relacionado. El jugador de baloncesto, la jugadora de baloncesto. Então, a preposição de, né? Igual em português, jogador de basquete. E aqui nós temos uma preposição com um artigo. Ó. Jugar al baloncesto. Jogar basquete, eu preciso da preposição e do artigo. Seria como dizer, jugar a el baloncesto. Jugar al baloncesto. Quando eu faço aquela junção, né, de preposição com artigo, a mais el fica al. Então, eu digo em português ao e em espanhol al. Jugar al baloncesto. Tirar a canasta, encestar. Então, tirar a canasta é jogar na cesta. Encestar é fazer a cesta, né? E la canasta. Seguindo aqui, ó, tem. O que está haciendo el jugador? El jugador de baloncesto está tirando la bola a canasta. ¿Eh? Tirando el balón a la canasta. O tirando la pelota en la canasta, né? Na verdade, a gente utiliza também essa preposição, ó, hacia la canasta, porque indica que está na direção de, né? Então, o que vai ser o jogador de baloncesto? Vai atirar o balão hacia la canasta. Então, Pau Gasol é um jogador espanhol de baloncesto muito famoso. Aqui, temos la canasta, né? Paradinho aqui, ó. E quando a gente faz isso, tira o balão hacia la canasta, encestamos. Entonces, encestar es la acción de meter la pelota en la canasta y anotar puntos. Aquí tenemos un equipo de baloncesto con las jugadoras de baloncesto, que son las personas que juegan al baloncesto.
El segundo deporte es el fútbol. Las futbolistas juegan al fútbol, a fútbol. Aqui falta um L, tá, gente? Juegan al fútbol. En un campo de fútbol. Vocabulario relacionado. El futbolista para hombre, la futbolista para mujer. Bueno, ven que la palabra es la misma, futbolista. Solo se cambia masculino y femenino por el artículo. El para masculino, la para femenino. El jugador de fútbol, la jugadora de fútbol. Jugar al fútbol. Pasar el balón. Chutar el balón. Marcar um gol, fazer falta, né? Jogar futebol, passar a bola, chutar a bola, marcar um gol e fazer falta, né? La porteria, el árbitro, la árbitra, el balón, la pelota de fútbol. Então, tanto eu posso dizer el balón de fútbol como la pelota de fútbol, que es la misma cosa, ¿cierto? Bueno, entonces también árbitro, aqui temos árbitro masculino e árbitra feminino. Aqui a gente tem uma diferença da palavra masculina e feminina. Desculpa essa abrição de boca. Não é somente o el ou o lá, que a gente utiliza para diferenciar nesse caso aqui, tá? Então, jogar futebol, passar a bola, chutar a bola, marcar um gol, fazer uma falta. São palavras relacionadas aí com a prática de esporte. No caso, os verbos relacionados à prática desse esporte, né? Bueno, entonces aquí atrás, que es el objetivo del jugador de fútbol, es meter la bola, o meter la pelota, meter el balón en la portería, né? Que a gente chama de gol, trave do gol, enfim. Trave, na verdade, são essas partes aqui, né? Onde é esperado que a pelota não chegue hasta la trave, pero sí que entre en la portería. Aquí la jugadora está haciendo, o el jugador está haciendo una falta. Es cuando un jugador incumple el reglamento, por ejemplo, se empuja a um rival. Lembrando sempre que o J tem som de R, tá? Empurra, jugador, ejemplo, sempre o som de R, tá bom? La pelota, que es lo que ellos chutan, aquí el árbitro, que es la persona responsable por hacer cumplir las reglas de un deporte. Hay un gol, está metiendo el balón en el gol, en la portería contraria, para anotar un punto favorable. Si quieres un punto favorable, tienes que meter la pelota de fútbol en la portería contraria, porque si la metes en tu portería, vas a anotar un punto contrario, ¿no? Aquí tenemos un chico que está chutando el balón, que es golpear el balón con la pierna, con los pies. Bueno, el próximo habla de las posiciones del fútbol. Tenemos un campo de fútbol con los jugadores y sus posiciones. Por ejemplo, esta es la posición de portero, el portero o la portera. Iker Casillas, por ejemplo, es un portero. Acá están los defensas. Pueden ser hasta 4 defensas. Los defensas, por ejemplo, famosos, Sergio, en realidad estos son los defensas, ¿no? Estos son los ayudantes. Pero aquí los defensas, Sergio Ramos y Gerard Piqué son defensas. Ellos 4 hacen la defensa del partido. Aquí tenemos los centrocampistas ou las centrocampistas. A gente chama de meio campo. Aqui a gente são os zagueiros, né? Aqui a gente fala meio campista. Famosos, por ejemplo, Andrés Iniesta, Modric y Kroos. Son centrocampistas famosos. Aquí tenemos los delanteros, ou las delanteras, que a gente chama de... os atacantes, né?
Y famosos tenemos Leo Messi, Leonardo Messi y Cristiano Ronaldo. Son delanteros famosos. Bueno, el próximo deporte es el boxeo. El boxeo es un deporte que requiere una gran preparación física. Vocabulario relacionado a este deporte es, por ejemplo, el boxeador, la boxeadora. Los verbos relacionados son boxear, golpear al adversario, entrenar, y también el equipamiento necesario para practicar ese deporte es, por ejemplo, son los guantes de boxeo. Y entonces, aquí tenemos también aquí esta palabra boxeador, boxeadora, tiene masculino y femenino. Y los verbos relacionados son boxear, golpear, entrenar, né? Então, boxear, golpear o adversário, treinar. E vocabulário relacionado, então, guantes de boxeo, que é a luva de boxe. Muito bem. Vamos lá para a próxima. Aqui a gente tem, então, separado, né? As figuras. Aqui, então, temos los boxeadores, que são as pessoas que jogam esse deporte, que praticam, né, este deporte. Aqui temos golpear al adversário. Este boxeador está intentando golpear a su adversário. Aquí tenemos entonces un deportista entrenando, que es prepararse regularmente en un deporte para mejorar tu condición física y técnica. Para ser una buena boxeadora es necesario entrenar todos los días para que tengas un buen preparo físico. Aquí la boxeadora está con sus guantes de boxeo. Ela está com suas luvas, né, de boxe. El ciclismo. Los ciclistas recorren largas distancias con su bici. Vocabulario relacionado. El ciclista, la ciclista, practicar ciclismo, ir en bici, montar en bici, son verbos relacionados a esta práctica. Bueno, fija bien aquí la preposición que se utiliza. Ir en bici, né? Andar de bicicleta, ir en bici. Por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta à noite. Me gusta ir en bici por la noche. Me gusta montar en bici, né? Também andar de bicicleta, tá? La bici é a forma abreviada para a gente se referir, né? A la bicicleta. E el casco, que é o capacete, né? Então, los ciclistas são as pessoas que praticam ciclismo. La bicicleta e aqui el casco, né? El rugby e el fútbol americano. El rugby y el fútbol americano son los deportes diferentes. Son dos deportes diferentes, disculpa. Además que puede ser que la equipación sea parecida, como la pelota y el uniforme puede ser parecido, pero son deportes que tienen reglamentos diferentes. El rugby se practica generalmente en Europa y Oceanía, mientras que el fútbol americano se practica en los Estados Unidos. Vocabulario relacionado, el jugador de rugby, la jugadora de rugby. El verbo relacionado, jugar al rugby. Y también otro vocabulario, la equipación y el placaje. Vamos a ver aquí. Realizar un placaje, fazer um bloqueio, né? Seria isso, realizar um placaje, fazer um bloqueio, que nada mais é que detener al adversário, impedir que o adversário siga seu curso.
Aqui temos a equipação do rugby, né? O equipamento, ou seja, o uniforme utilizado. Pode ver que tem proteção nos ombros, né? Tem aqui um casco também, com essa proteção na frente para não machucar a boca, os dentes, os olhos, enfim, porque é um esporte de contato e bastante violento. Aqui entonces tenemos el balonmano, que es un deporte parecido al fútbol. Desculpa, al fútbol sala, né? É um esporte parecido com o futebol de salão. Pero se juega con la mano, por eso balón, mano. O sea, la pelota en la mano. Vocabulario relacionado es el jugador de balonmano y la jugadora de balonmano y el verbo es jugar al balonmano. La natación, la nadadora nada en una piscina olímpica. Una piscina olímpica tiene un metraje. Si no estoy equivocada, son 50 metros. No me acuerdo bien. Parece que a piscina olímpica tem 50 metros. Acho que é alguma coisa assim. A semi-olímpica 25 e a olímpica 50. Vocabulário, el nadador e, desculpa, la nadadora. Verbos, nadar ou praticar natação. E equipamentos, né? Necessita a piscina, as gafas de natação e o gorro. Então, a piscina olímpica ou qualquer piscina, pero para praticar mesmo como um deporte, há que ser uma piscina olímpica ou por lo menos uma semi-olímpica, que é o lugar onde os nadadores nadam. O gorro de piscina, que é o que a deportista está utilizando aqui, a nadadora, e as gafas de piscina, os óculos de natação, né? Gafas, então, são óculos. O esqui. La esquiadora esquia en la pista de esqui. Né? A esquiadora esquia na pista de esqui. Essa palavra, então, esqui, ela dá origem a todas as demais também, né? El esquiador es hombre, la esquiadora mujer, el verbo es esquiar, y la pista de esquí es donde se practica este deporte, utilizando los esquís y la nieve. Bueno, entonces aquí tenemos una pista de esquí, donde los esquiadores esquían. Aquí tenemos el equipamiento, los esquís, y el necesario para que se practique ese deporte es la nieve, la superficie por la que esquían los esquiadores. El tenis. A tenista juega um partido de tênis. Então, a gente fala uma partida, em espanhol se diz um partido, é masculino. Ou seja, que é uma palavra heterogenérica, tem gênero distinto. Escribe parecido, pero el significado es el mismo, pero el género es distinto. Vocabulario relacionado, el tenista, la tenista. Verbos, jogar al tênis, né? Mesma coisa que a gente viu antes, o a mais o el. Jogar a el tênis, junto tudo, jogar al tênis. Jugar un partido de tênis. Equipamentos, necesitas la pista de tenis, que é a quadra de tênis, la red, la raqueta y generalmente el estadio, o sea, que donde está la pista de tenis es en un estadio de tenis. Bueno, aquí tenemos la raqueta, la pelota de tenis, la red, que es esta malla que separa los dos campos por su parte central, o sea que el deportista tiene que pasar la pelota por encima de la red. Aquí un estadio donde las personas se sientan, o sea, es el lugar con gradas para los aficionados o espectadores puedan ver el partido. Aficionados são os fãs, né? Os espectadores são aqueles que estão lá assistindo, não necessariamente que eles sejam fãs, torcedores, enfim. La pista de tenis es entonces el espacio donde juegan los jugadores, a quadra em si, né? Los bolos. Esse sim é um esporte que eu gosto muito de praticar e infelizmente não tenho onde mais, né? Aqui não tem. Bueno, la jugadora de bolos... disculpa. La jugadora de bolos lanza la bola. Vocabulario, el jugador de bolos, la jugadora de bolos. Verbo relacionado, jugar una partida de bolos. También la bola son estas, los bolos
que son estos. Disculpa. Bueno, los bolos, que son estos, y la pista de bolos, que es esto, ¿no? Vamos a ver entonces aqui. La pista de bolos é esse espaço aqui, a pista mesmo, onde você joga, né, la bola. Aqui, la bolera, tá vendo? Isso aqui, ó. Tudo isso a gente chama de la bolera, ou seja, em uma bolera é o lugar onde estão todas as pistas de bolos. Isso a gente chamaria, então, o boliche em si, né? Aqui no Brasil a gente chama de boliche. Aqui são la bola, são as bolas, e os bolos, que são os pinos, né? A gente chama de pinos. Bueno, recuerda, as pessoas que praticam um deporte são chamadas deportistas. Os deportistas hacen ou praticam deporte. Então, fazem ou praticam esporte. Normalmente, los deportes se usam com os verbos jugar ou praticar. Esse é o normal, né? Nós jogamos ao futebol. Os ciclistas praticam ciclismo. Você não vai falar que eles jogam ciclismo, né? Aqui, atenção. Alguns deportes têm verbos especiais. Então, como a gente viu antes, alguns esportes, o próprio nome deles, né, originam verbos, ou o verbo origina o esporte, enfim, eles são relacionados, né? Atenção, então, temos nadar, que é o verbo de natação, surfear, de surf, boxear, de boxeo, e esquiar, de esqui. Atividades de ócio. Bueno, até aqui, então, falamos sobre os esportes. Deixa eu ver se eu tenho alguém comigo na sala. Para ver se eu não estou completamente só. E eu não estou completamente só. Quem eu tenho aqui comigo? Tenho a Aine. Muito bem, Aine. Eu não tinha visto você ainda, porque eu estava lá explicando, né, sobre o conteúdo, e não vi que você entrou. Mas eu não sei há quanto tempo você está aí, mas seja bem-vinda, tá? Vou dar sequência, então, aqui explicando o conteúdo. Se você tiver alguma pergunta, você pode me interromper, tudo bem, Aine? Só dá um alô para mim aí, para eu saber que você está presente. Tudo bem, professora? Tá bom, vamos continuar lá. Então, recuerda, as pessoas... Aqui já foi? Aqui. Hablamos entonces de ahora en adelante de actividades de ocio y de tiempo livre. São atividades de ócio, atividades de lazer, né? Que a gente faz no tempo livre. Então, veja bem, praticar um esporte pode ser uma atividade de ócio, uma atividade de lazer. No entanto, até aqui nós estávamos falando de pessoas que fazem isso como uma atividade profissional, que são os deportistas. O ciclista profissional, ele pratica o ciclismo como profissão, não como lazer. Provavelmente, quando ele está nos momentos que ele não está treinando, ele tem outras preferências para lazer, né? Eu, por exemplo, como professora, eu não dou aula no meu momento de lazer. No meu momento de lazer, eu faço outras coisas. Eu leio um livro, aí sim eu ando de bicicleta, né? Então, é isso. Atividades de ócio são aquelas que você faz no seu momento de lazer, quando você está descansando. As atividades de tempo livre em espanhol, lista e orações. Como eu pergunto, né? Geralmente, quando eu estou conhecendo alguém, eu pergunto a essa pessoa, né? O que você faz? O que você gosta de fazer? O que haces em tu tempo livre? Né? O que haces em tu tempo livre? Há muitas atividades que podemos fazer em nosso tempo livre. Nesta lección cubriremos una lista de vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre en español. Presentaremos el vocabulario de estas actividades utilizando expresiones y preguntas que normalmente usamos en las conversaciones cotidianas. Então, há muitas atividades que podemos fazer no nosso tempo livre. Nesta lição, cobriremos uma lista de vocabulário relacionado com atividades de tempo livre em espanhol. Apresentaremos o vocabulário dessas atividades utilizando expressões e perguntas que normalmente usamos nas conversas cotidianas. Actividades de ocio y tiempo libre en español. Hay muchos tipos de actividades de ocio que puedes aprender.
Este tipo de actividad normalmente se representa a través de verbos en español. La mayoría de los casos, los verbos se presentam em infinitivo. O que está falando aqui? Essas atividades de ócio, geralmente, elas são representadas através de verbos. Por exemplo, o que você gosta de fazer, Andréia? Eu gosto de ler. Ler é um verbo e ele está no infinitivo. E é assim que eu represento uma atividade que eu gosto de fazer no meu tempo de lazer. O que você gosta de fazer? Eu gosto de andar de bicicleta. Andar, né? Então, é isso que está dizendo. Para representar essas atividades, eu utilizarei verbos e, na maioria das vezes, eles estarão no infinitivo. Al hablar de actividades de tiempo libre en español, conjugaremos el primer verbo en el tiempo que deseemos e mantendremos el segundo en infinitivo. Está dizendo que para falar dessas atividades, eu vou usar dois verbos. Um eu vou conjugar no tempo que eu estiver precisando. Por exemplo, se eu estiver falando de uma coisa que eu gostava de fazer quando eu era criança, eu vou dizer assim, ó. Eu gostava de brincar de casinha. Eu gostava, é o verbo gostar conjugado no passado. De quê? De brincar de casinha. Brincar de casinha era a minha atividade de tempo livre, quando eu não estava na escola. Então, são dois verbos. Gostava, que é do verbo gostar, está conjugado. E brincar de casinha, que está no infinitivo. É isso que está dizendo aqui. La siguiente imagen muestra algunas fotografías de personas realizando sus actividades de ocio favoritas. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a imagem. Olha só. Garotinha aqui. Mirar la televisión. Ela está leyendo libros, então, leer libros, escuchar música, leer el periódico, tocar guitarra, cantar, bailar, usar la computadora, nadar, jogar futebol, ou jogar al futebol, né? Como a gente viu, ó, eu coloquei aqui, jogar al futebol. Relajar-se. Relajar-se é relaxar-se, né? Relaxar. Se eu que estou relaxando, eu vou falar relajar-me. Se eu estou falando de você, eu vou falar que você se relaxa, né? Então, relajar-te. Né? Tu te relajas. Te gusta relajarte en la piscina? Você gosta de relaxar na piscina? Tá? Aqui a pessoa está relaxando com uma massagem, né? Hacer ejercicio, tá? Bueno, entonces, mis actividades, aqui se eu perguntar, quais são tus passatiempos favoritos? Quais são tus passatiempos favoritos? Eu vou dizer de mim. Mis passatiempos favoritos são ler livros, escuchar música, bailar, usar a computadora, nadar e relajar-me. Tá? Estes são mis passatiempos favoritos. Aine, quais são tus passatiempos favoritos de esta lista? Quais são tus passatiempos favoritos? Tem que falar do jeito que tá aí, em espanhol? Tenta pelo menos, eu te ajudo. Se não sair, a gente repete juntas. Tá. Mirar, tá certo? É mirar? Tá certinho. Mirar televisão. Muito bem. Ler livros. Muito bem. Escuchar música. Perfeito. Deixa eu ver. São só esses, Quantos professor? Só esses? Ok, tá Aham. ótimo. Eu quero só te ensinar uma coisa aqui, ó. Tá vendo televisão, esse S? Aham. A Sim. gente está acostumado, no português, a gente está acostumado que o S, quando ele aparece no meio de duas vogais, ele vai ter som de Z. A gente aprendeu assim, Aham. né? Por isso que a gente Aham. fala televisão, zão, como se fosse escrito com Z. Em espanhol, os S's que aparecerem em qualquer palavra, qualquer uma, eles sempre terão o som de S mesmo. Qual que é o som do S? É S. Qual que é o som do Z? Z, né? Então, a gente não falaria televisão, falaríamos televisão, tá? Sim.
Aham. Então, guarda que o S em espanhol, ele sempre vai ter som de S. Então, aqui, por exemplo, eu não falo usar, igual eu faço em português, como se fosse um Z. Eu falo usar la computadora, relajar-se, tá? Tá. Aqui, música e não música, televisão, sempre som do S mesmo, tudo bem? Uhum. Sim. Muito bem, vamos praticar então. Eu vou ler e você lê depois de mim, tá? Tá. Mirar televisão, Mirar televisão, ler livros. ler livros, Aqui, tá vendo que tem dois Es? Você vai ler os dois. Você vai falar ler. Ler livros. ler livros, Muito bem. Escuchar música. escuchar música, Leer el periódico. ler el periódico, Isso. De novo, leer el periódico. ler el periódico, Muito bem. Tocar. Aqui você vai. Tá vendo esses dois R's aqui? Você vai sim. vibrar eles. Você vai fazer rr e não r. Você não vai fazer o som saindo na sua garganta. Você vai fazer o som saindo na pontinha da sua língua e ela vai estar vibrando no céu da sua boca. Rr. Você encosta a pontinha da língua no céu da boca, bem pertinho Aham. dos dentes, em cima, e vibra ela. Tocar guitarra. Guitarra. Tocar guitarra, Isso, muito bem. Cantar, cantar, bailar, bailar, usar la computadora, usar la computadora, isso, nadar, nadar, jugar al fútbol. jogar ao futebol. Preste atenção aqui, ó. A letra J. Uhum. Essa letra, em espanhol, qualquer posição que ela tiver. No começo, jugar, no meio, relajar, se exercício. Você vai ler como se fosse um R. Aqui você vai ler como se fosse dois R's, tá? Então aqui, ó, fala para mim, jugar al fútbol. Jogar ao futebol. Aqui, vai vibrar, esse R inicial ele vibra igualzinho o da guitarra, ele vibra. Você vai falar re. Fala para mim, Re, re. re, Aqui, relajarse. la, harse. Então, relajar-se. Relajar-se. Mas aí você leu como jar, e ele não tem som Ah, de J, tem som de ah, dois tá. E. De novo. Rela, relajar-se. Isso, perfeito, é isso mesmo. Relajar-se, assim mesmo. Hacer exercício. Esse acer lê com H mesmo? O H, ele no espanhol, em qualquer palavra que ele aparecer, ele não tem som nenhum. É hacer. Ah, tá. Como se ele não estivesse ali. Hacer exercício. Hum. Hacer é exercício. Lembra que o J tem som de quê mesmo? De dois R's, né? Então é Aham. como se você falasse erro. Você vai falar exercício. Hacer exercício. A sílaba mais forte é a última. Então é hacer. Hacer exercício. Hacer exercício. Tá. Tá perfeito o hacer. Só que você falou assim, exercício. Como que você vai fazer? Você vai fazer o som de dois R's. É como se A- fosse. Fala para mim a palavra erro. Erro. Não, em português, erro. Erro. Tá, como é que você pronunciou os dois R's? Você percebeu? Erro. Uhum.
Agora você vai tirar, você não vai falar errou com o O, você vai falar erre. R. Exercício. Exercício. Perfeito, é isso que você vai dizer. O J sempre vai ter esse som do R. Você não vai ler ele como J, você vai ler ele como R, tá? Tá. Qualquer palavra que ele aparecer. Ó, aqui, essa palavra relaxar-se, vendo? Eu vou falar Sim. como se fosse ra, e não como já, é ra. Aqui não é G, é re, tá? Aqui no rugar al futebol, eu não falo ju, eu falo ru, rugar, rar-se, exercício, sempre com o som de dois R's, beleza? Beleza. Tá bom. Bueno, formando oraciones sobre actividades de tiempo libre en español. Primero aprenderemos cómo hacer oraciones simples con actividades de tiempo libre en español. Aqui, ó, a gente tem uma fórmula de uma oração simples, né? Igual a gente tem em português. Como que a gente forma uma frase em português? Sujeito, verbo e complemento, né? Então, quem faz a ação que é feita e onde, como, quando, como, por que ela é feita, que é o complemento, tá? Então, olha só, modelos, né? Para esse tipo de orações, não é necessário que agreguemos um complemento em todos os casos. Nem sempre vai precisar de complemento. Algumas orações, elas finalizam no verbo, mas algumas precisam de complemento, tá? Então, aqui, por exemplo, oração curta, que finaliza no verbo. Eu canto. Então, eu sou o sujeito que realiza a ação em si, que é cantar, e quem pratica sou eu. Então, eu canto, eu bailo. Mas se eu quiser, eu posso colocar um complemento. Eu posso dizer assim, eu canto en el baño. Eu canto no banheiro. Eu canto por la mañana. Eu canto de manhã. Eu bailo com mis amigos. Eu danço com os meus amigos. Eu não preciso do complemento, mas eu posso colocar. Recuerda que deve usar a conjugação correta para cada verbo. Aqui está falando que a conjugação tem que estar correta. Lógico, você não pode falar assim, eu cantamos no banheiro, porque cantamos está conjugado para nós cantamos. Se sou eu canto. Assim como eu não posso dizer assim, nós canto no banheiro. Nós cantamos no banheiro. Então, o verbo tem que acompanhar quem está realizando a ação. O verbo é cantar, no infinitivo, e eu preciso conjugar ele, ou seja, eu vou modificar ele. Conjugar nada mais é do que modificar esse verbo, adequando ele a cada pessoa que está realizando aquela ação que ele representa. O verbo cantar representa a ação de alguém que pega, abre a boca e solta a voz de uma forma melodiosa. Quem é essa pessoa? É a Maria. Então, a Maria canta. Quem é essa pessoa? Sou eu. Eu canto. Quem é essa pessoa? São eles. Eles cantam, né? Então, para cada pessoa. E também tem mais uma coisa. Quando essa ação é realizada? É no presente? Essa ação já foi realizada, então é passado? Essa ação ainda não foi realizada, ela será realizada? Então é futuro. Isso vai mudar também, tá? Então é importante, é isso que está dizendo, que deve prestar atenção na utilização da conjugação correta para cada verbo. Siguiendo esta regla, puede hacer oraciones con otras actividades de tiempo libre en español, como tocar guitarra, por ejemplo. De esta maneira, eu toco guitarra, né? Então, tocar é o verbo, guitarra é o objeto que representa o verbo tocar. Então, eu toco o quê? Guitarra. Podia ser bateria, podia ser violino, podia ser flauta, enfim, mas aqui é guitarra. E guitarra é violão, tá? Pode ser guitarra elétrica também. No caso, a guitarra que a gente costuma conhecer, né? Mas quando eu falo do acústico, que é o violão nosso, em espanhol é guitarra. Puedes complementar una oración con complemento, como, por ejemplo, en la mañana, en la noche, né? De manhã, de noite. Ou incluso decir con quién haces algo, como con mis amigos, con mi familia, y así sucesivamente. A continuación te presentamos algunos ejemplos
Ah, tá. A parte do áudio eu não consegui incluir no slide, né? Que fala aqui, oração com áudio. Oh, meu Deus do céu. Esse alarme, não. Esqueci de tirar ele. Enfim, tá? Essa parte do áudio eu não consegui colocar aqui. Mas tudo bem. Você vai conseguir encontrar, provavelmente, nessa fonte aqui, se eu não estou enganada. Ou é aqui, ou é nesse último, que tem a parte do áudio. Acho que é nesse último aqui. Você consegue encontrar lá, tá? Ah, não. A das atividades de ócio é aqui, ó. Tá aqui, ó. Programa atividades de ócio e tempo livre para niños. Aqui você encontra o áudio que estava mencionando. E é isso. Então, o conteúdo em si da nossa aula de hoje é esse, tá? Então, abrindo aqui a página do AVA, você tem as atividades relacionadas. Então, lembrando, eu falei no começo da aula, mas você não estava aqui, os slides você pode baixar em slide. O mesmo conteúdo do slide você pode baixar em PDF, se você preferir, para mexer no celular é mais fácil, tá? Aqui você tem uma atividade, ó. Tem o áudio, ó. Este es un deporte muy famoso en Estados Unidos, pero... Mas aqui você não vai conseguir fazer nada. Então, o que você tem que fazer? Tem que clicar aqui. Que deporte é esse? Você clicou aqui, tem a imagem, tem o áudio e tem para você responder. E aqui fica gravada a sua resposta, tá? Você não vai ver, mas eu vou, tá certo? Ninguém vai ver a sua resposta, só eu que vou ver a sua resposta. Quando eu tiver aqui, ó, ver 0 respostas, eu clico aqui para ver as respostas de vocês, tá bom? Eu sei quem respondeu e quem não respondeu. Aqui, voltando, tem outra atividade interativa. Você clica aqui, Deportes, e aqui você tem um texto pequenininho onde você vai arrastar essas palavras, tá? Para completar o texto e depois você verifica. Aqui eu tenho também como saber quem fez e quem não fez. Eu posso acessar o relatório depois, né? Essas duas atividades em si, elas não têm nota, tá? Elas têm participação. A atividade que tem nota é essa daqui, atividade avaliativa. Ela vale 30 pontos. Você pode acessá-la clicando aqui, pode acessá-la clicando aqui, ou ainda clicando aqui, né? Qualquer um desses 3 links leva você até a atividade avaliativa, que é um formulário do Google, que eu não vou conseguir abrir agora, porque a internet minha tá um horror. Pode ver que eu abri aqui uma nova aba e nem sequer abriu a página do Google ainda. Então, você já sabe como funciona o formulário, é só você acessar. Lá você vai ter um texto, vai ter algumas perguntas relacionadas ao texto e também um teste sobre esportes, né? Por isso que é importante, é imprescindível que assista a aula antes de fazer a atividade. Por isso a aula está sendo gravada. Bom, Aine, eu gostaria de saber se você tem alguma pergunta. Se você não tiver, eu vou te dar uma dica em seguida. Mas você tem alguma pergunta sobre o conteúdo ou está tudo tranquilo até aqui? Não, professora, eu consegui entender tudo. Que bom. Então, eu vou te dar uma dica. Eu não sei nem se eu vou conseguir dar essa dica, porque não está abrindo nada aqui. Mas vamos lá. Se eu consigo abrir essa página, Interpols. Eu aprendi semana passada um negócio interessante. Não está abrindo, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou só deixar o link para você aqui no chat. É uma página Interpols. Você consegue acessar ela. Ela está em inglês, né? Mas dá mais ou menos para você entender como você faz o seu cadastro. Nessa página, se você tiver interesse, você consegue fazer um perfil, é como se fosse uma rede social, só que é uma rede social que você acessa pessoas do mundo inteiro. E essas pessoas estão ali com vários objetivos, mas o principal deles é praticar o idioma que elas estão aprendendo. Você tem lá como selecionar, inclusive, quais são os seus objetivos. Tem gente que vai estar lá para paquerar e a pessoa vai clicar na opção lá, flertar e paquerar. Você não precisa clicar nessa opção e você não vai ter acesso a essas pessoas. Você pode clicar somente nas opções de praticar o idioma, fazer amigos, conhecer pessoas, essas coisas assim. Então, você clica nas opções que você quiser. E aí você vai dizer o idioma que você está aprendendo. Por exemplo, você fala português e você está aprendendo espanhol. Então, você só vai ter contato com essas pessoas que estejam aprendendo português e que falem espanhol, por exemplo, ou que estejam aprendendo espanhol também.
muitas pessoas vão te procurar para te pedir ajuda para aprender português. Você vai conversar com essas pessoas em português, é assim que elas vão aprender, você não vai ficar dando aula de português. E elas vão te fazer perguntas sobre o seu país, sobre sua cultura, seu modo de vida, enfim, você também pode fazer a mesma coisa. Além de você acessar pela página, você pode ir lá no Google Play, no Play Store, e você vai jogar lá Interpols para baixar o aplicativo. Você também pode utilizar o aplicativo no seu celular. Ele vai funcionar como se fosse um Messenger, como se fosse como se fosse um WhatsApp, um Messenger. Ele não vai usar o seu número de telefone, ele vai usar o perfil que você criou. Então, você vai, baixa o aplicativo, né, cria o seu perfil e lá você passa a ter acesso às pessoas. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu abrir minha câmera aqui rapidinho para tentar te mostrar mais ou menos como é que é a interface aqui do aplicativo. Tá lá. Deixa eu ver se não vai pesar muito aqui. Gente, não tá abrindo nada. Você tá me ouvindo aí? Tô achando que minha internet até caiu. Olha, eu abri minha câmera e ela não abriu. Que estranho. Você tá aí ainda ou eu tô sozinha? Aime? Tô achando que eu tô sozinha. Bom. Enfim. Era isso, tá? De qualquer maneira, então, eu acho que eu fiquei sozinha, mas obrigada pela participação. E a aula agora, assim que liberar o link, eu vou baixar ela e vou subir ela para o YouTube. E aí, Anne, eu te mando o print dessa tela e o site eu te mando pelo WhatsApp, tá bom? É isso, gente. Tá bom, Excelente professora. fim. Você estava aí o tempo todo ou você voltou Tô. agora? Eu voltei agora, a internet tinha caído. Ah, tá. Era isso que eu estava pensando, que tivesse caído mesmo. É porque eu tentei abrir aqui para você ver, mas a minha câmera não sei, não, achei estranho que não está funcionando. A minha internet está horrível. Mas eu mando lá no seu WhatsApp, tá bom? O print da tela e o site, para você ver se você tiver Sim, pode interesse. ser. Tá bom. Obrigada pela companhia. Um excelente Por dia nada. para você, uma excelente semana. Qualquer dúvida, me procura, tá bom? Tá Beijo. bom, bom final de semana. Beijo. Obrigada para você também. Parar a gravação aqui.